Bem-vindos e bem-vindas. Sou o professor estagiário Alexander Fernando, do Instituto Federal do Piauí, Teresina Central, e estou sob supervisão da professora Gessiane Nascimento, do Colégio Alciste. A aula de hoje é sobre o saneamento básico para o 7º ano do ensino fundamental. Para a gente falar um pouquinho sobre o saneamento básico, a gente tem que falar sobre as ações para a saúde coletiva. A gente deve conhecer por que as pessoas contraem doenças e como preveni-las. Isso é o primeiro passo para que a gente possa refletir sobre a saúde da população no geral. O estudo da saúde coletiva ele está associado ao conhecimento das doenças contagiosas, ao planejamento de ações de promoção de saúde e às ciências sociais relacionadas à saúde. Dessa forma, a saúde coletiva ela vai procurar identificar as necessidades de saúde de uma sociedade, buscando assim compreender como essas questões acontecem e se organizando para enfrentar esses problemas. Na imagem aqui à nossa direita, a gente faz um questionamento. Seria a atual situação da saúde pública no Brasil um retrato da falta de saneamento básico na maior parte do país? O que vocês acham disso? Fica a reflexão. Então vamos adentrar aqui e falar sobre o saneamento básico. A gente tem como definição que é um conjunto de serviços e infraestrutura associado ao abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais urbanas e controle de pragas. É um conceito bem grande, mas que ele se encontra próximo a todos nós. Esses serviços eles garantem condições sanitárias adequadas à qualidade de vida de uma população. Na falta do saneamento básico, a possibilidade de contaminação por parasitas é muito maior, uma vez que a proliferação de inúmeras doenças ela vai estar sempre relacionada ao descarte inadequado de esgoto e de lixo. Aqui no Brasil, a gente tem um Plano Nacional de Saneamento Básico. E o que seria esse plano? O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades, eles elaboraram em 2013 um Plano Nacional de Saneamento Básico, para que até 2033, 99% da população ela tenha acesso à água tratada e 92% tenha coleta de esgoto. A gente tem que saber também que o governo estadual, em parceria com o governo municipal, ele tem o dever de assegurar o desenvolvimento do saneamento básico para atender toda a população. Esse saneamento básico vai incluir aquilo que a gente já conversou: tratamento e distribuição de águas, moradias, canalização, recolhimento e tratamento de esgoto residencial, hospitalar, industrial, coleta e destinação de lixo, vacinação de pessoas e animais, além, é claro, de campanhas contra doenças infecto-contagiosas. Aqui na imagem a gente vê como essa situação precária do saneamento básico afeta todo o nosso planeta. Vocês podem observar a quantidade de lixo, a quantidade de água, as pessoas andando descalças. Olhando para essa imagem, fica a reflexão sobre o porquê é tão importante o saneamento básico em nossa sociedade e porque cada um deve fazer sempre a sua parte. Então vamos falar sobre os resíduos sólidos. A coleta de resíduos sólidos. O lixo, galerinha, ele vai ser composto de resíduos sólidos. O que são esses resíduos sólidos? Eles são restos de alimento, papéis, latas, garrafas, sacolas plásticas. E o destino desses resíduos sólidos, ele é um dos grandes desafios ambientais da atualidade. Por quê? Porque a situação vai se agravar à medida que a gente observa que as quantidades de resíduos produzidos nas cidades do mundo todo vem aumentando ano a ano. Por isso, reduzir a produção de lixo e encontrar alternativas sustentáveis para seu destino, por exemplo, como a reciclagem, são atitudes muito importantes. E é claro, a gente não pode deixar de falar da valorização dos profissionais que atuam, que trabalham na coleta de resíduos.
tá bom? Esse é um dos serviços de saneamento básico. Vocês estão acostumados a ver em nossa cidade os garis coletando lixo. Então, essa é uma profissão muito importante, porque eles garantem a qualidade de saneamento básico em nossa cidade. Mas essa qualidade ela só vai funcionar quando cada um fizer a sua parte. Você organizar o seu lixo corretamente, colocar num local adequado e, enfim, esse lixo será coletado por esses profissionais, tá bom? Mas o que que acontece com a falta de saneamento básico? Gente, sem saneamento básico a gente vai ter vários problemas. A gente vai ter problemas de doenças? Vamos ter sim. A gente vai ter prejuízos à saúde pública? Com certeza. Se não tem saneamento básico, vai haver um maior índice de doenças, consequentemente prejuízos para a saúde pública. Outra questão, quando a gente lida com essa questão de lixo nas ruas, quando é a época de chuvas, é muito comum a gente ver aquele aglomerado de água, aquela quantidade muito grande de volume de água. E muitas vezes os lixos no chão, eles carregam, né? Eles podem carregar alguns micro-organismos que podem ser prejudiciais às pessoas. E por isso é sempre importante a gente dar um direcionamento adequado a esses resíduos, a esse lixo que a gente tem em casa, para que assim a gente possa fazer a nossa parte. Então, quais são os principais destinos do lixo no Brasil? A gente tem três principais destinos de lixo aqui. A gente vai ter o aterro sanitário, que vai ser o destino adequado do lixo, né? Que ele vai respeitar as normas ambientais e, é claro, protege o solo da contaminação. Aqui no Brasil a gente tem 59,1% em relação a esse destino do lixo no nosso país. A gente vai ter o aterro controlado, que é um depósito onde o lixo ele é compactado, ele é recoberto por terra, aí ele vai receber argila e lama até atingir um determinado limite, o que vai prevenir o mau cheiro e, consequentemente, a proliferação de animais nocivos. Mas ele também vai evitar, né, a questão da contaminação do solo também. E, por fim, a gente vai ter o lixão, que é o conhecido depósito de lixo a céu aberto. Atualmente, em nosso país, lixões são proibidos. Nesses locais, os resíduos eles não recebem tratamento e eles contaminam o solo, facilitando assim a proliferação de doenças. Logo, galerinha, se a gente está andando na rua, se a gente vê algum local onde as pessoas estão jogando lixo, nesse local está aglomerando, está se tornando um lixão a céu aberto, é dever, como nós, como cidadãos, a gente deve denunciar isso, tá bom? Porque isso é crime, isso é errado. O lixo tem o seu correto local a ser colocado, tá bom? Então, como é que funciona o aterro sanitário, né? A gente aqui, eu peguei essa imagem, eu peço desculpas se a qualidade não estiver muito boa, mas a gente vai tentar explicar direitinho como é que funciona o destino adequado desse lixo, tá bom? Os aterros sanitários, o que eles são? Eles são locais para o destino adequado do lixo. Nele, os resíduos eles vão ser cobertos com camadas de terra, não é? E lonas, e eles não vão ficar expostos. Além disso, o solo ele é impermeabilizado, que antes da recepção desses resíduos, para evitar a contaminação das águas subterrâneas do solo e também pelo chorume, tá bom? As normas ambientais elas vão recomendar sempre a drenagem, o armazenamento e o tratamento do chorume. Por exemplo, aqui a gente tem que o terreno do aterro ele vai ser nivelado, não é? Ele vai ser compactado, ele vai ser impermeabilizado com argila e com uma manta. Posteriormente, esse terreno ele vai receber o lixo, né, que vai ser prensado e quando ele atingir uma determinada altura ele vai ser coberto por uma camada de argila e por uma manta. Esse processo aqui, galerinha, ele vai se repetir até atingir o número máximo de camadas determinado para esse aterro. Logo em seguida, a gente vai ter, quando o aterro ele esgota sua capacidade, ele é fechado. A maioria desses aterros se tornam áreas verdes. E o terreno ele deve ser usado, quer dizer, ele não deve ser usado para construções.
tá bom? E aqui vocês reparem que tem um lençol freático, o lençol freático, que é justamente para que esse solo ele não seja contaminado por esses lixos, tá bom? Aí aqui a gente vai ter também um sistema de dutos, esses tubinhos aqui, né, que vai recolher o chorume e o gás metano e vai encaminhar esse material para usinas de tratamento. Nada é desperdiçado, tá bom? O chorume ele pode ser enviado para lagoas de acumulação, onde ele pode ser remetido para estações de tratamento de esgoto, certo? E o tratamento de água, certo? A questão do tratamento de água, a gente vai trabalhar com a imagem mostrando a representação de uma estação de tratamento de água. Mesmo que um rio ou um lago eles não estejam poluídos, eles podem conter micro-organismos prejudiciais à saúde do ser humano. Por isso, só devemos beber água potável, ou seja, água limpa e livre de micro-organismos que possam causar doenças. Então, aqui a gente tem a imagem de uma represa, que vai ser o local onde essa água é captada e bombardeada para o tratamento. A gente vai ter tanques de separação, onde aqui vai ocorrer a adição de vários materiais que vão promover a aglomeração dos sólidos. Esses sólidos vão ficar retidos no fundo dos recipientes e nos filtros. Posteriormente, a gente vai ter um tanque de desinfecção, né? Nesta etapa aqui, a água vai receber o cloro para eliminar possíveis micro-organismos que possam diminuir a incidência de cáries na população. Logo em seguida, essa água vai para o reservatório e rede de distribuição. Aqui a água é armazenada em reservatórios e distribuída à população por meio de uma rede de canos até chegar em nossa residência. E o tratamento de esgoto. No tratamento de esgoto, depois que a água é utilizada nas residências para as mais diversas atividades, não é? Como lavar louça, tomar banho, dar descarga, etc., ela precisa ser tratada antes de ser despejada no mar ou em rios. Por quê? Porque para não causar prejuízo ao meio ambiente. Então, as estações de tratamento de esgoto, ou chamadas de ETE, elas vão realizar essa tarefa, tá bom? Nas grandes estações de tratamento, o esgoto ele é separado em duas partes, o líquido e o sólido. E cada uma dessas partes vai receber um tratamento diferenciado. Aqui a gente tem uma imagem representando o tratamento da parte líquida do esgoto, tá bom? Bem simplesinho. A gente tem um tanque de separação, né? O esgoto vai passar por grades que retém materiais visíveis a olho nu, como plásticos e metais. Vai passar para a caixa de areia. A areia contida no esgoto ela vai ser retirada totalmente. Posteriormente, vai para o tanque de decantação primária. No caso, as partículas mais densas do esgoto se depositam no fundo desse tanque e são separadas. Passa para o tanque de aeração, onde vai se injetar ar para que os micro-organismos presentes no esgoto se multipliquem e decomponham a matéria orgânica do esgoto, transformando-a em lodo. E, por fim, vai para o tanque de decantação secundária. O lodo, que é mais denso, aquela parte de cima, ele vai se depositar no fundo do tanque e vai ser retirado. A parte líquida, que é a água, não é potável, mas ela pode ser lançada em rios ou reaproveitada para lavar ruas e praças, entre outras questões. A gente também tem que falar um pouquinho sobre a vacinação. Por quê? Porque o saneamento básico ele permite que a população tenha água limpa em ambientes descontaminados. Né? A gente sabe dos fatores que ajudam a prevenir a disseminação de uma série de doenças infecciosas e parasitárias. No entanto, a saúde coletiva ela vai envolver também a promoção da saúde por meio do incentivo à alimentação saudável e à adoção de um estilo de vida menos sedentário. A vacinação da população ela vai garantir que as pessoas se tornem imunes a certas doenças, com o potencial de se espalhar com facilidade. Assim, gente, a população vacinada ela impede que o vírus e bactérias infectocontagiosas passem de uma pessoa para outra. Então, isso é um importante papel, né, vital na prevenção coletiva das doenças. Tá bom? E assim a gente encerra a nossa aula sobre o saneamento básico. Espero que tenham gostado.